dia de hoje, né, Glaucio? Santa Martina, Virgem e Marte, né? Grande. E aí, Isso Glaucio, aí. quer comentar a respeito de nossa querida Santa Martina? Da história e a gente... Fica à comenta. vontade. Eu vou continuar compartilhando aqui. Então, mais uma, né? Mais uma santa da história da nossa igreja, mais um santo mártir que com seu sangue gerou muitos cristãos. É isso? Como dizia o dito de Tertuliano. Santa Martina. Só um pouquinho para trás. Valeu. Santa Martina foi submetida a muitos tormentos e finalmente decapitada em Roma, sob ordem do imperador Alexandre Severo. Isso no século III. Segundo alguns, existia em Roma uma capela consagrada a Santa Martina, a qual os peregrinos visitavam com grande devoção no século VII. Suas relíquias foram descobertas em uma abóbada em ruínas de sua antiga igreja, e que em 1634 foram transferidas para a nova igreja que o Papa Urbano VIII havia construído em sua honra. Apesar dessas afirmações, a existência histórica de Santa Martina é duvidosa. Os documentos mais antigos dizem que foi martirizado em Roma. E por aí vai. Desce aí, Luciano, por favor. Desce mais. Será que ainda tem coisa lá embaixo? Tem não, né? Pronto. Tem não, Então, é pequeno o trecho. falar assim. Então, tem uma legenda, né? Uma lenda a respeito de Santa Martina. Que, enfim, morreu preservando tanto a sua pureza, a sua castidade, quanto a sua fé, né? De que ela teria sido jogada aos leões. A um leão lá, deixada para morrer dentro de um leão. E aí o leão, em vez de ela toda machucada, em vez de matá-la, o leão veio e lambeu as feridas dela, né, se mostrando dócil. E aí quando passou, exatamente, como o Daniel, né? Cadê Rodrigo? É. E aí quando passou, um soldado, acho, do imperador. Qualquer coisa a gente troca o microfone, se for o caso. E aí um soldado do imperador passou e ele atacou esse soldado, alguma coisa assim. Né? Vê se desliga e liga aí pra ver se não. Mas tava funcionando, não era? É que eu tô aí. Foi? Acho que era algum bug. Coisa de Windows, né? Aí parece que ela foi presa de novo e queriam obrigá-la a prestar reverência à deusa Diana. E ela disse que não prestaria, só prestar reverência a Cristo. Enfim, mais um caso de cristão perseguido. Acontecia antigamente, como acontece hoje. E prometem, né? E prometiam a sua liberdade. Se você fizesse uma coisa simples, é só jogar um punhadinho de incenso no braseiro com o ídolo. Vai para salvar a sua vida. É um ato simples, né? Mas os cristãos, eles davam o sangue para não fazer esse pequeno, entre aspas, ato de idolatria. Eles preferiam derramar o sangue, porque sabiam que, de fato, como você falou, só Cristo é caminho, verdade e vida, e eles não se corromperiam de maneira nenhuma. E hoje em dia, quantas e quantas vezes nós não fazemos isso? Não, eu vou jogar esse incensinho aqui. Isso é besteira, Deus não vai ligar não, né? Deus perdoa. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, Deus perdoa. O que é que tem eu, sei lá, todo ponto de vista religioso, assim, diretamente de não rezar, sei lá, ir num centro espírita, né, que não tem nada a ver com a nossa fé, ou ir num terreiro, ou ir, né, num culto protestante e tal, aí vê. Diz, não, o que é que tem isso? Isso é besteira e tal, não sei o que, não sei o que. Mas veja, por muito menos, entre aspas, as pessoas davam seu sangue, morriam. Porque, para elas, era inconcebível a perspectiva de você trair aquele a quem você tanto ama. É como um esposo num casamento. Dá esse exemplo, né? Se ele tá lá, você é casado com sua esposa, você vai consentir. Senão eu vou dar só um beijinho ali no fulano de tal. Né? E Vou dar só um beijinho no outro homem, vou dar só um beijinho na outra mulher. É um ato besta, né? E eu ainda acho que esse ato aí é um ato ainda que vai... vou dizer assim, é um ato muito mais concreto que jogar um incenso. Porque eu acho que o ato de jogar um incenso... Pense você por um momento. O que é você pegar um punhado de cinza? O que é cinza? Você pega lá um punhado de cinza para jogar num braseiro. Cara, eu acho que esse ato, ele ainda é menor. É uma ação
penso eu que seja uma ação ainda menor do que desejar a mulher de um próximo. Você tá dizendo um ato de beijar, né? Eu digo um ato de desejar, né? Então, tipo, como embora- é pequeno. E assim, eu O ato em si, né? Porque embora a gravidade, porque diretamente É. a Deus, né? Se dirige diretamente a Deus. A idolatria, Não é? É Que é mais o primeiro grave. mandamento pois é, fere o primeiro é mais mandamento. grave, mas assim, o ato visualmente, digamos falando, é muito mais tranquilo, né? Digamos assim. Uma coisa que eu quero comentar antes de passar para Rodrigo é sobre. Como é, meu Jesus? Eu tava pensando aqui agora mesmo. Escapou. Pois é, escapou. Eu ia fazer um comentário agora com relação a essa questão desses atos pequenos que a gente sempre acaba se deixando levar, né? Sim. Porque Concessões. a Né? gente pensa que não, é só um pouquinho, porque veja, como é que você vai preferir morrer, né? Era esse o comentário, como é que você vai preferir morrer, olha só, por uma mentira? Tá entendendo? Tipo assim, os primeiros cristãos, pô, por causa de um incenso no braseiro, eles preferiam morrer. E eu lembro que tem história, eu acho que eu esqueci agora, talvez o Glaucio lembre, porque essa história eu já li com ele. Tipo, de uma situação que, por exemplo, chega lá os caras, né? Que chega o cara que ele é o fiscal, né? Que se você jogou o incenso ou não, junto com um soldado romano. Os caras chegam pra acordar com o cristão. Meu irmão, vamos fazer o seguinte: você não precisa jogar, não, certo? Eu tô vendo aqui que você é uma pessoa boa e tal, mas vamos fazer o seguinte: eu vou botar teu nome aqui. Você não precisa jogar, não, mas eu vou botar teu nome aqui porque eu não quero que você morra. O cara, não. Não bote meu nome aí, não, porque eu não fiz. De toda forma, ele vai estar concordando com aquele. Tá entendendo? Tipo assim, ele nem ia jogar o incenso e ainda assim o cara dizia não coloque não. Ou seja, é uma vivência da verdade tão intensa que pra ele a menor sombra da mentira ele rejeita. Não quero não. É. Imagina como um caba desse não tá vivendo a verdade. Imagina a intensidade, né? O fervor que ele tem pra que se cumpra aquilo que é a realidade, ou seja, a verdade. E veja como é esquisito. Né? O que é que o pobre do cristão oferece de perigo, vou dizer assim? Nenhum, zero. Por que os caras exigem, vem encher o saco do cara pra mandar o cara queimar um braseiro? Porque olha só que situação é essa. Quer dizer, o cara tá sendo enquadrado, né? Apresenta aqui o seu comprovante de que você é gente para que você tenha acesso a uma situação. Por que você tem que obrigar o outro a fazer isso? Por que você tem que obrigar? Tá entendendo? É uma situação que eu não consigo conceber, né? Por que essa galera tem esse negócio aí? Mas enfim. Não, eu penso Rodrigo. o seguinte, Eduardo. Eu vou dizer a parte que eu penso, né? Não é a igreja que pensa, não. Enfim. Muitas vezes a gente olha assim. Tem uma frase do Nosso Senhor que ela é muito impactante, embora seja simples, que é: se você é fiel nas pequenas coisas, você será também nas grandes. Esses martírios, esses jogaram a ação, o ato de jogar, né? De colocar o nome, é ser fiel nas pequenas coisas. Tu imagina que ele poderia perder o amor de sua vida, a razão de sua existência, cometendo um ato mínimo, mas que é totalmente contrário à vontade de Deus. Você vai deixar de me adorar porque escreveu um nome ali? Do mesmo jeito é no dia a dia da gente. Quais são os martírios que nós sofremos durante o dia? Qual é o martírio que nós, mesmo praticando a violência espiritual que a gente se pratica? Para que o mínimo não seja ofendido ao nosso Senhor, né? Para que a gente não ofenda o mínimo ao nosso Senhor. Por exemplo, as palavras, o olhar, as ações, controlar os sentimentos, né? Enfim, nós temos... Como quando chega um amigo da gente dizendo assim, meu irmão, olha aquela mina ali. Exatamente. Você saber se portar e outra. Mais importante ainda é aquela pessoa saber que você vive uma fé tão verdadeira que ao estar no mesmo ambiente que você, ele sabe que não vai conversar besteira. Eu não vou conversar isso aqui porque Eduardo tá aqui. Não, eu respeito Eduardo, né? Ele não gosta desses assuntos. Entendeu? Perto de mim, não. Pera aí. Porque se você tá perto, um exemplo. Se eu conversar assuntos proibidos aí, libidinosos, com segundas intenções com o Glaucio, de tanto eu conversar, no dia que eu tiver com minha esposa e minhas crianças, ele vai me chamar pra conversar também. E que explicação, que razão vou dar minha esposa? Ah, quer dizer que tu vive conversando com o Glaucio, essas coisas, né? Deixa eu ver teu celular. Como é que tá isso aí? Entendeu? Então são atos pequenos que te levarão para grandes coisas. Isso aqui não é um curso de motivacional, não, viu? Coach, o Rodrigo Coach. É como você viu, uma fé simples. Isso é pra você ver.
mesmo tendo conhecimento da verdade, né? Luan uma vez disse assim, e a gente conversando aleatório, e ele disse que na comunidade lá das servas, eu acho que não vai se recordar das palavras dele, mas era basicamente assim o que ele dizia. Eu aprendi a viver melhor o ser fiel nas pequenas coisas na comunidade. Porque é muito simples, mas é muito enriquecedor, pô. Parece nada. O ordinário. O ordinário. Parece nada, mas é muito. O ordinário do dia a dia. O nosso trabalho. É porque a gente já Parece está tão nada. acostumado a Parece fazer nada. o que é padrão, que a gente acaba, né, meio que esquecendo a apropriação, né? Por exemplo, o que é você, Rodrigo? O teu patrão chega, Rodrigo, por favor, eu preciso que você pegue isso aqui e coloque ali. Sim, senhor. Tá certo. Tá certo. Agora. Agora. Ao invés de. Ô, rapaz, deixa isso pra lá, pode ser depois, não sei o que, fica dando remanchando. Ou seja, é aquilo, pô. Não, e O isso ordinário aí é não isso aí. tudo, Eduardo. Imagino que. Eu me lembro quando eu encontrei com o Luan na Serva de Maria, quando eu fui lá, que ele já tava interno lá, né? Hoje não tá mais, né? Discerniu melhor sua vocação. Mas eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa que não tinha mais o escudo levantado. Eu não sei se vocês já repararam, mas tipo assim, geralmente essas pessoas de comunidade, elas têm a guarda baixa para serem amadas e para amar. É Tá verdade. entendendo? A gente trata com as pessoas aqui no dia a dia, as pessoas não são de se abrir muito, sabe? Ou seja, você vai fazer um gesto de, não vou dizer de carinho, mas não é de certa forma isso que eu quero dizer não, porque eu sei que não é, mas de certa forma é bem isso. Você vai fazer um gesto de importação, de se importar com o outro, né? A pessoa às vezes fica sem jeito, porque ele não tá esperando uma atitude boa vindo das pessoas, ele tá esperando sempre o pior, né? Por isso que ele anda sempre com o escudo levantado. Pra quê? Pra que ele não se fira, né? E, Eduardo, tem uma questão assim pra gente passar pra. Vou passar pra aqui. próxima também. Sobre aí pra próxima. Olha só, Nosso Senhor, né, deu seus estatutos e mandamentos. Né? Se você ler Deuteronômio 28, lá tem duas listas. Uma de maldição, né? Uma de bênção e uma de maldição. Né? E no versículo 4 e no versículo 8 da lista de maldição, versículo 4 da bênção diz o seguinte: que bendito será o fruto de tudo que tu fizer, se cumprires o mandamento do Senhor. Perfeitamente. Por exemplo, a Virgem Maria. Bendito for o fruto de quem? Né? E maldito será o fruto, versículo 18, na verdade, de quem infringir uma vírgula sequer da lei do Senhor. Tá certo? Pra você. São Tiago vai dizer que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Né? Veja só, todas as histórias dos santos. Foi muito fiel quem foi muito praticante ao amor de Cristo. Não foi? Então, tudo que nós formos fazer, se nós formos fiel verdadeiramente, eu sou católico, isso aqui eu tenho que fazer porque eu tenho que dar o bom exemplo. Porque quando eu mancho o meu nome, eu também vou manchar da minha igreja, os tipos de católico que tem. Tá entendendo? Então, se você faz um ato bom ali, esse fruto vai render pela eternidade. Vão lembrar de você pelo que você fez. Né? Quando dizem, mas é muito difícil. É difícil porque dói a gente deixar o nosso egoísmo de lá e praticar um ato de bondade. É por isso. É difícil. Não, isso é isso é frescura. De gente preguiçoso, que não quer combater o mal que há dentro de nós. É por isso que a gente pede sempre o auxílio da graça, né? Para que ela nos ajude, incline, né? Pelo menos a nossa vontade, ao mínimo possível, da gente conseguir vencê-la, né? Através da nossa inteligência. Para que a gente consiga ter a ação, o ato, né? Que a graça venha, opere e a gente seja, né? Permita que a ação de Deus aconteça através da gente. Como esse programa, né? Para estar acontecendo assim meio tarde, né? É um milagre, né? Mas aconteceu, né? Não aconteceu, né? Graças a mas Deus. essa coisa de a gente, assim, é muito fácil de a gente cair nessa tentação de Deus sempre pode me entender. Entendeu? Tipo assim, ele sempre pode ser o lado prejudicado. Eu não posso ficar mal com as pessoas, eu não posso ficar mal visto com fulano e ciclano. Deus não, Deus entende. Tá entendendo? Não é sempre essa. Mas Deus entende, Deus sabe. Deus entende. Isso aqui eu vou jogar esse pouquinho de incenso aqui no braseiro, mas Deus sabe do meu coração. Que eu não queria Eu fazer não queria isso. fazer isso. Mas eu não sou assim, não fez uma ação. né? Eu vou aqui rapidinho, só olhar um negócio aqui fora. Vai. Então, assim, isso daí é verdade. Não, Deus sempre, a gente sempre pode deixar Deus para depois. Né? Ele sempre pode ser o prejudicado, ele pode ser ferido.
Mas nós e os nossos, não, aí de jeito nenhum. E é claro que aqui nós não estamos desconsiderando que as pessoas são fracas também. Nós somos fracos. Nós vamos cair, né? Nós vamos fraquejar. Tem o respeito humano, o maldito respeito humano. Respeito humano aqui, pessoal, só para não ficar confusão, não significa que a gente não deve respeitar as pessoas. Pelo contrário. O respeito humano é uma forma de desrespeitar as pessoas. Por quê? Porque você disfarça a verdade porque você não quer criar confusão, digamos assim. Vai machucar a Isso, pessoa. né? Ela Você vai se deixa afastar de seu mim. irmão se desgraçar porque você não quer conflito. Claro, às vezes, infelizmente, há pessoas que não dá mais para dialogar. Assim, para você, não adianta, né? Não adianta. Há circunstâncias específicas para você corrigir alguém e tudo mais, tem tudo isso. Sim. Mas é claro que muitas vezes a gente cai, né? A gente fraqueja e cai, de fato. Mas a fé católica é justamente essa vontade de se erguer sempre e permanecer na verdade, muito embora a gente caia. Porque eu sempre lembro desse trecho do livro muito recomendado, né? Era simplesmente o livro de cabeceira de São Francisco de Sales. Daí você já tira, né? Foi o dia dele, né? Que é o combate espiritual, né? Sim. Do Lourenço de Escúpula. E lá ele diz uma coisa fundamental. Quando você cai e você se espanta muito, entendeu? Você pecou, você caiu, você se espanta demais. Como assim? Caramba, eu pequei, não sei. Significa um sinal de soberba. Significa que você tinha uma falsa imagem de você mesmo, entendeu? Como alguém virtuoso e tal, não sei o quê. Que é falta de humildade. Não é? Então, o que a gente deve ter, enfim, quando erra, quando peca, assim, a gente não deve desesperar. A gente deve ter paciência, dizer para Nosso Senhor, meu Deus, o Senhor sabe... Dai-me força. o Senhor sabe que só pode esperar coisa ruim de mim, né? Mesmo. Mas eu não quero ser assim. E com a tua graça, eu sei que eu vou... É aquela mesma história de São Pedro, né? Quando Nosso Senhor perguntou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso. E quando a gente peca, é justamente a gente repetir essas mesmas palavras pro Senhor. Uhum. Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim. Né? Tu sabes. E esse negócio de quando você cai no pecado, independente de qual for o pecado, ele dá logo um sentimento de angústia. Isso. Né? Rapaz, de novo, cometer isso e tal. É comum isso acontecer. Mas São Luís Maria Grima de Montfort, ele sempre diz, né? No tratado. Tá lá no tratado. Ele sempre diz, não, ele disse uma vez já. Que quanto maior uma alma se acha em santidade, mais forte é a queda. Não é isso? É mais bruto a queda. Mas, para um consagrado à Virgem Maria, ou para o católico em si, na verdade, caiu, levante-se. É como Nosso Senhor diz, vai e não voltes mais a pecar. Né? Corre para o teu confessionário. Uhum. Lá é a misericórdia infinita derramando sobre a gente. Então, tipo, caiu, levanta. Rapaz, infelizmente caí, mas eu tenho que seguir. Porque se você dá brecha para o diabo, já que ele já te deu a rasteira, e você fica se lambuzando no seu pecado, você não vai sair. Uhum. Já viu quando um caminhão se atola? Se ele não tá forçando ali no acelerador para sair, ele não vai aparecer ajuda, não vai aparecer ninguém. Uhum. E às vezes tu tá na lama e aparece alguém. Já se confessou essa semana? Não, vamos. Você já recebe uma motivação e vai. O velho tá no inferno, abraça o capeta, né? O pessoal pensa assim. Cuidado né? que às vezes quando ele abraça ninguém, né? Não quer soltar mais. Então, errou. Não. Se eu errei, eu vou me afundar mais porque eu não tenho jeito, eu não Tem tenho que salvação. corrigir isso. Exato, Tem exato. que corrigir. Como diz lá na Sagrada Escritura, né? Um abismo chamou outro abismo. Então você vai pecando e vai se afundando naquilo ali. Crente dizendo isso ontem. Oi? Eu não tenho salvação, eu não sei o que. Isso é uma tentação terrível, né? Porque você está dizendo. Ou se desesperar da salvação é um pecado mortal. Exato. Porque você está dizendo que a misericórdia de Deus está abaixo do mal que você praticou, né? Deus não é misericordioso o suficiente para me perdoar, né? Meu crime não tem perdão, não sei o que. Isso é uma tentação terrível, terrível.